Existe um boxeador que lutou 472 vezes no boxe profissional. Pra você ter uma noção, hoje um campeão mundial se aposenta ali com máximo 30, 50 lutas na carreira. E o mais louco de toda essa história é que esse nem é o recorde mais absurdo que eu vou te mostrar hoje, porque tem brasileiro nessa lista dos recordes mais absurdos e também tem coisas que nenhum outro boxeador no mundo fez. Recordes que provavelmente ninguém mais vai conseguir quebrar. Recordes de idade, de nocaute, de invencibilidade e recordes que os próprios especialistas dizem que são impossíveis de serem quebrados. E o motivo disso é mais interessante do que parece. Vem comigo porque esses são os recordes mais impossíveis e absurdos da história do boxe. Vamos começar então com um recorde que vai ser impossível ser quebrado. O campeão dos pesos pesados mais jovem da história. A gente abre falando aqui do Mike Tyson, que tem esse recorde com 20 anos, 4 meses e 22 dias, e tudo isso com um nocaute brutal no segundo round. De fato, essa história é impressionante e um pouquinho bizarra. Antes mesmo dele completar 21 anos, ele já tinha 28 vitórias, 25 por nocaute, o campeão mundial mais jovem da história do boxe na categoria dos pesos pesados. Se você já acha essa história absurda, eu vou te apresentar agora o verdadeiro campeão mundial, englobando todas as categorias, mais jovem da história. E o nome dele é o Wilfred Benítez. Ele é lá de Porto Rico e virou campeão mundial com 17 anos e 5 meses de idade. Se a gente fosse pegar todas as categorias de peso do boxe, esse seria o campeão mundial mais novo. E porque tanto o recorde do Mike Tyson dos pesos pesados quanto do Wilfred Benítez é impossível de ser quebrado. Hoje, as comissões atléticas, as organizações, quase que não sancionam títulos mundiais para atletas menores de 21 anos. O boxe moderno, ele tem muito mais segurança, ele é mais cauteloso, então o lutador, ele tem que passar por toda uma carreira antes de ter uma chance pelo título. Ou seja, esse recorde, ele não depende apenas do talento, mas depende de uma brecha do sistema que simplesmente não existe mais. E olha que isso aqui é quase que um iceberg dos recordes do boxe, porque quando mais eu for falando aqui, mais absurdo vai ficando. Só que é o seguinte, são histórias agora que talvez você não conheça, então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, porque a gente tem uma missão única que é digitalizar o boxe no Brasil, trazer informações e vídeos de alta qualidade para você que ama a nobre arte. E se você puder me ajudar um pouquinho nessa jornada, utilize o cupom FALA na Máximo Boxing, a loja parceira que tem luva de boxe, bandagem, coquilha, capacete, tudo que você precisa, um ótimo custo-benefício. Além disso, a gente tem parceria com a Growth Suplementos, o cupom FALA também funciona por lá para você garantir o seu whey protein. Feita a publicidade, não briga comigo não, pô, não tô divulgando bet nem produto ruim para vocês, tô publicando aqui apenas produtos de qualidade, porque aqui a gente traz a nobreza do boxe de volta. Agora eu vou te contar sobre a luta mais longa da história do boxe. Seguinte, isso aqui aconteceu dia 6 de abril de 1893. Esse aqui, com certeza, nunca mais vai ser quebrado esse recorde. Foi a luta entre o Andy Bowen contra o Jack Burke. Eles entraram no ringue e ficaram lá, não 15 rounds, não 20 rounds, não 30 rounds. Eles ficaram por lá por 110 rounds, 7 horas e 19 minutos de porradaria pura. E como que essa luta acabou, você me pergunta? O árbitro precisou encerrar a luta porque nenhum dos dois conseguia mais ficar de pé. E nem vencedor teve a luta, foi declarada sem resultado. Imagina tu ficar 7 horas vendo uma luta pra dar um empate. Que bosta, né? E obviamente isso nunca acontecia nos dias de hoje, porque nenhuma federação séria sancionaria uma luta além dos 12 rounds. Isso já mudou muito no esporte depois da morte do lutador Kim Duk-ko, que foi lá em 1982, quando os rounds ainda tinham 15 rounds. A partir disso, o esporte inteiro repensou a segurança dos atletas e reduziu para 12 rounds. Esse recorde, então, além de imbatível, é um recorde que nem deveria sequer ter quebrado, e nunca vai ser quebrado. E se você quer segurança, usa a luva da Máximo, cupom FALA. Achou que você ia pular ali a publicidade? Peguei de novo agora. Vamos pro próximo recorde, que é de longevidade, quebra a cabeça de qualquer preparador físico, tá? Isso aqui é quase que humanamente impossível o que o cara fez. Isso aconteceu dia 19 de abril de 2014, super recente, e o nome dele é Bernard Hopkins, com 49 anos e 94 dias. Ele venceu e conquistou um cinturão mundial, o campeão mundial mais velho da história do boxe. E o mais louco é que ele nem é o único caso de idade avançada quebrando o recorde também nos pesos pesados. Falando ali nos pesos pesados, a gente pode falar do George Foreman. A gente já contou essa história aqui no canal, se inscreve aí, pô. Foi campeão mundial dos pesos pesados aos 45 anos de idade com um nocaute absurdo. Esses dois recordes, por lei, é possível quebrar. Agora, quem vai quebrar, a gente não sabe. A gente viu que o Manny Pacquiao tá voltando pra lutar aí, já tentou disputar um cinturão recentemente nos últimos anos. Então, quem sabe tem algum grande exemplo de longevidade no esporte. Comenta aí quem que é o atleta que você acha que vai ter essa longevidade grande no esporte, consegue lutar em alta performance
chance e consegue quebrar esse recorde de 49 anos? Deixa aí nos comentários o seu palpite. Esse próximo recorde aqui talvez seja impossível aí de quebrar também, muito difícil, que é um recorde que aconteceu de 1910 até 1915. O Jimmy Wilde ficou 103 lutas sem perder, invicto. Isso é mais do que 2 lutas por mês durante 4 anos seguidos. Hoje isso é ilegal, então praticamente impossível de ser quebrado. As comissões exigem suspensão médica obrigatória depois de algum nocaute ou depois de alguma luta. E cara, é impossível você ver até um lutador que lutou 103 lutas na carreira profissional dele. Um lutador de elite hoje faz no máximo 2 ou 3 lutas por ano, então ele teria que estar lutando ali por vários anos seguidos. E é impressionante porque quanto mais eu pesquiso do boxe antigo, mais eu percebo que esses recordes, eles são cada vez mais impossíveis, não só por falta de talento, mas é porque é impossível o esporte porque ele mudou as regras para proteger o atleta. E falando em grandes atletas da antiguidade, um dos top 5 melhores atletas de boxe de todos os tempos, a gente tá aqui na lista também para falar dele com um recorde absurdo, que é o Joe Louis. Ele lutou de 1937 a 49, fazendo 25 defesas seguidas nos títulos dos pesos pesados. Ou seja, ele ficou 12 anos como o melhor peso pesado de todos os tempos, sem ninguém conseguir tirar o título dele. Cara, isso é muito absurdo. É um recorde que pode ser quebrado por alguém, mas muito difícil de ter uma supremacia tão grande na categoria mais competitiva do boxe. E também, se a gente for conversar um pouco de politicagem, tem toda a questão do empresário puxando pra lá e pra cá, então é praticamente muito difícil o cara conseguir segurar um cinturão por 12 anos. E tem mais, temos um boxeador lá de 1938 chamado Henry Armstrong, que ele chegou a segurar 3 cinturões mundiais ao mesmo tempo em 3 categorias de peso diferentes: peso pena, leve e meio médios. O único homem com 3 divisões simultaneamente. O cara tinha que defender, subia peso, tinha que defender no outro, descia peso. O cara era absurdo e o Guinness Book reconhece esse como um recorde oficial. O Manny Pacquiao, você pode argumentar que chegou perto disso de outro jeito. Ele foi campeão em 8 divisões de peso diferentes, do mosca até o meio médios leve. E tudo isso foi em 2010, que também é um recorde muito absurdo. E mais recentemente, nesse último ano de 2025, a gente teve um recorde que foi completamente absurdo e dificilmente vai ser quebrado nos próximos anos, que foi o recorde do Terence Crawford. O cara foi campeão de todos os 4 cinturões principais em 3 categorias de peso diferentes. Ou seja, o Manny Pacquiao conseguiu em 8 diferentes, mas ele não conseguiu todos os cinturões simultaneamente. Ele conquistou um, largou outro, foi no campeão no outro. O Terence Crawford, ele pegou e foi indiscutível o melhor de 3 categorias de peso. Isso é um completo absurdo e dificilmente alguém vai quebrar esse recorde. Agora a gente tem que falar do nosso Brasilzão, pô, porque a gente tem alguns recordes legais aqui no Brasil. Talvez não são recordes que dominaram o mundo do boxe, mas que provavelmente nenhum boxeador brasileiro vai quebrar. O primeiro deles a gente tem que falar do Éder Joffre, o maior boxeador da história do Brasil. O cara ficou invicto nas suas primeiras 50 lutas profissionais e virou campeão mundial dos galos. Foi considerado um dos melhores de todos os tempos, pounds for pounds, da história. E ele detém um recorde que pro Brasil é muito importante. Ele é o único brasileiro a entrar no International Boxing Hall of Fame, o Hall da Fama do boxe. Então isso aqui é tipo o máximo que você consegue atingir. Será que a gente vai ter algum momento, algum outro boxeador brasileiro nesse Hall da Fama? Nenhum brasileiro conseguiu repetir isso hoje. Quem sabe, você pode botar aí um Robson Conceição, uma Bia Ferreira. Quem que você acha que tem mais potencial para atingir esse feito? Deixa aqui nos comentários. O Brasil tem outro recorde que é absurdo, eu tenho certeza que você não conhece ele. Você provavelmente sabe que o Mike Tyson é um dos maiores nocauteadores e mais perigosos da história. Para você ter uma ideia, nas primeiras 29 lutas do Mike Tyson, ele tinha 27 nocautes. Um completo absurdo. Mas e se eu te contar que o Acelino Popó Freitas, sim, o Popó, começou a carreira com 29 vitórias seguidas por nocaute, uma sequência de nocaute mais impressionante do boxe moderno. É claro, uma categoria de peso ainda mais leve, o que torna mais impressionante, porque quanto mais alta a categoria, maior o poder de nocaute. O Popó numa categoria leve conseguiu esse feito que nem o Mike Tyson conseguiu. Você acha que tem algum outro brasileiro mão pesada desse jeito? Cara, eu só consigo pensar em um agora, que quem conhece, tá começando agora a carreira, o cara tá 4 lutas, 4 nocautes, é o Bombonati. Anota esse nome que é um cara que eu gosto muito também. E pra fechar, 2 recordes que são muito discutidos no meio do boxe, porque nem o Guinness nem a BoxRec concordam direito sobre eles, tá? O primeiro deles é do galês Len Wickwar, que entre 1928 e 1947 lutou 472 vezes. Mas o Guinness Book discorda, falando que é 473, e o BoxRec fala ali que são 472. Mas o que a gente não pode negar é que são 342 vitórias numa carreira que nenhum ser humano teria condição física nem autorização médica para repetir nos dias
dias de hoje. E o outro é do inglês Billy Bird, que tem um número de tirar o fôlego, cara. 138 nocautes na carreira, seguindo algumas contagens, chegou até 139. Mas, cara, o que vale mesmo é que o cara é um absurdo. Lutou e nocauteou 139 vezes. E esse último aqui vai te deixar em choque. Roque Marciano se aposentou invicto como campeão dos pesos pesados. 49 vitórias, 0 derrotas. Até hoje, você pode pensar que ele é o único campeão da história. Ele era, né, o campeão. Só que esse recorde tá pra ser quebrado por Alexander Usyk, peso pesado, que tá aí encerrando a sua carreira. Recentemente abriu mão de todos os cinturões para fazer a sua última luta. E se ele ganhar essa última luta, ele se aposentará um peso pesado invicto, o segundo da história, batendo o recorde do Roque Marciano. Todos esses recordes têm uma coisa em comum. Alguns deles vão, outros não vão cair. Não porque os lutadores de hoje são piores, mas porque alguns ali, por questões médicas, nunca mais vão acontecer. Outros, como esse do Roque Marciano, podem ser quebrados, como do Terence Crawford, do Popó. Todos esses a gente tem expectativa que grandes nomes vão surgir. Eu tenho certeza, se você assistiu esse vídeo, eu vou deixar duas opções de vídeo agora, que eu fiz de histórias absurdas de boxeadores. A história de origem, histórias mais bizarras e absurdas. O iceberg do boxe, tanto global quanto brasileiro. Essas duas opções estão aparecendo para você aqui na tela. Escolhe uma para assistir agora. Tamo junto, um beijo, um forte abraço e até mais.